Saúde da mulher, você tem cuidado da sua ou deixou de lado? Bem Viver responde hoje as suas dúvidas e eu volto agora com a pergunta da Matilde de Coromandel, Dr. Glauber. Ela quer saber quais os sintomas da pré-menopausa e da menopausa precoce. O que ela fala em relação à pré-menopausa, eu considero o que é a fase que se chama climatério, que é o período que seria a perimenopausa. Né? Seria antes da menopausa e 2, 3 anos antes, 2, 3 anos depois e que cessa a menstruação. São várias as queixas que podem se apresentar ao paciente. Desde calores noturnos, indisposição, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, dores nas juntas. Algumas pacientes sentem principalmente bastante ansiosas, com nervosismo, choro fácil por vezes, secura vaginal, diminuição da libido, são várias as queixas. Inclusive a gente tem até um índice, que é o índice de Kupferman, onde a gente faz referência de cada uma dessas queixas, de maior ou de menor intensidade. Em relação à menopausa precoce, a definição é quando acontece antes dos 40 anos. Porque a média da idade das pacientes no Brasil que entram na menopausa, esse período do climatério, é por volta de 48 até 52 anos. Nós temos a pergunta aqui da Maria Mesquita, ela quer saber mais sobre a reposição hormonal. Ela tem 51 anos, desde maio do ano passado, percebeu que o ciclo menstrual se interrompeu. O exame de dosagem confirmou a menopausa e ela quer saber o que fazer, se faz a reposição hormonal, que também é uma dúvida que chega de Uberaba. Tá. E essa telespectadora de Uberaba, Dr. Glauber, ela diz que sente muitas dores na barriga, quer saber quando que isso vai acabar. Como a telespectadora perguntou, ela realmente encaixa nessa fase que eu comentei, ela está com 51 anos, ela menstruou a última vez em maio de 2008. Por vezes, esse período climatério, ela pode ficar, menstrua, às vezes volta depois de 3 meses, às vezes demora 2 anos e volta novamente. Então, o esperado, ela vai ter um diagnóstico de certeza da menopausa, a última menstruação, quando completar em maio de 2009. Né? Em relação a indicar ou não a terapia de reposição hormonal, vai depender muito de quê? Das queixas. Se ela tiver calores intensos, nervosismo, nervosismo, choro fácil, ou então indisposição, insônia. Quando a paciente vem ao consultório, o que eu refiro é o seguinte: você que vai me pedir para fazer reposição hormonal. Antigamente, todas as pacientes eram sugerido fazer a reposição hormonal, independente de ter queixa ou não. Hoje é completamente diferente por causa das várias indicações ou contraindicações da reposição hormonal. Então, hoje, é as queixas que vão determinar o tratamento se ela tem ou não. Isso. E isso também é um divisor de águas na vida da mulher também, não é, Cida? Sim. Porque entra a questão da sexualidade, como é que ela vai lidar com isso agora? Exatamente, são muitas transformações, tanto físicas como emocionais, como sociais. Então a mulher precisa aprender a lidar com essa nova etapa, com tudo isso de novo que está acontecendo na vida dela. E para isso ela vai precisar de um tempo para ela, para poder rever, inclusive, alguns valores pessoais, alguns valores familiares com o parceiro, para que ela possa passar por essa fase com maior tranquilidade. O nosso afeto fica muito lábil, é isso mesmo, uma hora choro, outra hora muito irritada, né? Então a gente diz assim, nós ficamos com os nervos à flor da pele. Né? Vamos seguindo com as perguntas. Eu tenho aqui a Simone Miranda, ela usa o DIU Mirena há 3 anos e meio. Notou que passou a engordar e quer saber se isso tem, se esse método anticoncepcional tem a ver com o aumento de peso. O DIU Mirena, ele tem uma ação local, ele é um dispositivo intrauterino, onde é colocado dentro do útero, com a finalidade de evitar a gravidez. A finalidade principal dele é de ação local. Ele no dispositivo tem um hormônio que inibe que a paciente engravide. O esperado é que isso não aconteça, que o hormônio vai passar para a circulação sanguínea e que tenha repercussão hormonal de modo que ela engravide. O que eu sugiro é que ela procure um clínico geral ou um ginecologista para fazer uma avaliação do que pode estar acontecendo, o que pode estar acontecendo. Por exemplo, se ela tem algum diabetes ou problema de tireoide, dentre outras coisas. Se ela está fazendo atividade física, se ela está com uma dieta adequada,
porque provavelmente não é o DIU que causou esse problema de ganho excessivo de peso. A Rita de Uberlândia quer saber o que é adenomiose. É prima da endometriose, porque ela sente muitas dores na barriga, começou a tomar o medicamento, mas não passou e quer saber qual seria o tratamento. É a medicação ou a cirurgia? Para simplificar, podemos dizer que realmente seria uma prima da endometriose, que é a presença do endométrio fora do útero. A endometriose é uma doença que acontece hoje em dia com as doenças, hoje bastante, né? E a adenomiose, ela fica na parede do útero, o endométrio ele invade o útero e causa, por vezes, dores pélvicas, causa irregularidade menstrual, e o tratamento pode ser com anticoncepcional, e dependendo se não resolver, se ela já tiver uma prole constituída, se ela já tiver filho, seria um caso cirúrgico. No caso, eu vou voltar na pergunta da Simone, Cida, no caso ela falou do uso do anticoncepcional, né, desse método e tal. E a sexualidade, pode ter alguma coisa relacionada? Pode sim. Há casos em que a pessoa tem uma dificuldade com a própria expressão da sexualidade dela. Ela está em atividade sexual, mas isso não está bem trabalhado na cabeça dela e ela pode então desenvolver uma compulsão alimentar de uma maneira inconsciente e isso então vir a acarretar outros malefícios como ganho de peso. Então é importante também, depois de descartado as questões de ordem física, pensar no emocional da paciente, né? Como é que ela está lidando com essa sexualidade e quais as dificuldades que ela está encontrando. Sobre o TPM, Dr. Glauber, tão comum entre as mulheres, né? Uma telespectadora nos ligou no portal de voz, infelizmente ela não deixou o nome. Por que as mulheres ficam tão indispostas com a TPM? E tem uma pergunta também de uma telespectadora de São Gotardo, eu vou encontrar aqui na minha lista de perguntas, é a Maria Silva. Ela disse que o intestino dela solta com facilidade nesse período, é normal? A TPM, quer dizer, tensão pré-menstrual, ela pode acontecer de modo variado dentre as várias mulheres, né? Ela pode ser desde leve, moderada, severa, isso depende muito de cada paciente. Não se sabe ainda uma causa principal da TPM, o que se acha que seja, na verdade, uma desordem dos níveis hormonais, e que facilita que algumas pacientes tenham uma queixa maior, outras menores. Algumas são mais físicas, tem inchaço, dores abdominais, cólicas menstruais importantes. Outras são mais questões psicogênicas, onde elas ficam mais irritadas, nervosas, ansiosas, agressivas. E o tratamento é bem variado, desde psicoterapia, atividade física, dieta alimentar, uso de anticoncepcional, uma reposição, uma introdução da vitamina B. São vários os tipos de soluções que a gente pode sugerir para o paciente. Inclusive introduzindo antidepressivos em casos mais moderados ou intensos. Vamos responder a Ellen de Divinópolis. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Ela quer saber quais os sintomas do câncer do colo de útero. Não existe um sintoma, a não ser quando ele está bem extenso, que seria sangramento, mas a maneira de prevenir seria fazer o Papa Nicolau anualmente. As mulheres, qual a recomendação? Um exame anual, aquelas que tiveram algum probleminha a cada 6 meses? Paciente com atividade sexual tem que fazer Papa Nicolau, o recomendado, uma vez por ano. Né? Aí, a partir de determinada idade, a partir dos 40 anos, a gente sugere fazer mamografia de 1 a 2 anos e após os 50 anos, anualmente. Cida, estamos comemorando aí mais um dia. Alguns fazem até uma cara feia, outros já gostam. Na sua avaliação, como a mulher pode adotar todas essas missões que ela assumiu para si e não perder a qualidade de vida, o bem-estar e esse contato consigo mesma? Isso. Tendo mais consciência de si mesmo, se apropriando mais da sua existência e conferindo sentido para cada coisa que ela faz na vida, vivendo de uma forma mais plena, o seu papel em todas as áreas, em todos os segmentos, mas sendo ela mesma, exercendo o seu direito, né, de mulher. Tem um trecho da escritora Ellen Palmer, que é o pseudônimo de Clarice Lispector, e ela diz uma coisa interessante, que nós devemos tirar partido até mesmo dos nossos pontos positivos e também não nos cobrarmos tanto se não somos perfeitas como às vezes querem que
a gente seja. Isso, ser o que somos e não ser aquilo que não somos, né? Mais ou menos por aí. Por mais difícil que pareça, a gente Por consegue. mais difícil que pareça, quando eu me descubro, eu gosto de mim mesma. Mas é quando eu quero ser aquilo que eu não sou, eu posso fazer 1000 coisas que eu ainda estaria insatisfeita. Vamos repensar, então. Eu conversei com o ginecologista Glauber Pimentel e também com a psicóloga Cida Carrijo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje.